Deus abençoe o irmão Adilson, que está nos ajudando. Deus abençoe também o presbítero Jorge, que está aqui conosco, ombreando conosco esta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente cada um dos nossos irmãos e irmãs, que você possa ser edificado com esta palavra. Lembrando aos irmãos, que os cultos presenciais já foram liberados com 35% da capacidade do templo. Aqui o nosso templo estão aí as cadeiras posicionadas, 50 cadeiras, para acomodar os irmãos. E por determinação aqui da Prefeitura de Monte Azul Paulista, já estamos podendo fazer os cultos presenciais, A cidade inteira já está aberta, com restrições, é claro, mas todos nós estamos seguindo naturalmente as nossas vidas, louvando a Deus pelo privilégio da vida todos os dias. Então, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs. Neste momento, em rápidas palavras, nós vamos trazer uma palavra aos irmãos, e para isso eu gostaria de abençoar a sua vida antes de entrar na leitura da palavra de Deus. Deus bendito e santo, aqui estou mais uma vez diante da tua palavra, que é fiel e verdadeira, que ela sirva nessa noite para edificar mais uma vez a tua igreja, a todos aqueles que vão ver pelo canal do YouTube, a todos nós que estamos aqui nesta noite. Fala conosco, pois tu és um Deus que tem prazer de falar com o homem, e nesta noite não será diferente, pois nós sabemos, ó Pai bendito, que os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a tua voz, e o Senhor tem prazer em falar conosco. Fala conosco, edifica-nos mais uma vez, acresce a nossa fé através da tua santa e bendita palavra. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 5, do primeiro versículo em diante, que diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia,
deixando tudo, o seguiram. Amém? Texto muito conhecido dos irmãos, a qual nesse instante eu complemento este texto para formarmos aqui uma linha de raciocínio neste texto, para que nós possamos compreender algumas coisas que o Espírito de Deus assim nos fará entender. João capítulo 21, complemento deste texto que acabamos de ler. João o evangelista, ele escreve no seu capítulo 21: depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Amém? Meus amados e queridos irmãos, aqueles que vão acompanhar pela internet, aqueles que vão acompanhar pelo YouTube e aqueles que estão aqui nesta noite, nós nos deparamos com 2 textos que o resultado final foi o mesmo, mas as condições do começo também, que foram muito parecidas, mas em 2 situações distintas. A primeira situação, Jesus, quando se apresenta para os seus discípulos, ao vê-los limpando os seus barcos e as suas redes, depois de ter ensinado a multidão, faz um convite a Pedro, que novamente saísse ao trabalho, porque a profissão de Pedro e seus sócios era de pescar, de serem pescadores. Eram pescadores na comunidade, tinha um negócio de peixes, e ao trabalharem uma noite inteira, não apanharam nada naquela noite. Foi um trabalho cansativo e sem resultado, sem lucro. Todas as vezes que saímos para trabalhar, a gente tem em mente que as nossas horas que vamos passar ali no serviço, temos em mente que o serviço que vamos executar, ele vai nos trazer uma remuneração para que supra
necessidades. Eles viviam da pesca, seu trabalho era de pescar. E depois de uma noite de trabalho frustrada, sem alcançar o objetivo, sem receber a paga pelo seu trabalho, ainda emprestam o barco a Jesus para que este ensinasse de dentro do barco as multidões. E ao terminar o discurso de Jesus, ele chama Pedro para ir pescar de novo, para voltar ao trabalho. E Pedro declara para Jesus que eles já tinham trabalhado a noite inteira, já tinham trabalhado aquela noite, e na linguagem do pescador, o mar não estava para peixe, né? Eles não tinham apanhado nada, as condições eram desfavoráveis. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para que a gente pare e pense um pouco nesta história, neste relato, que muitas das vezes nós não vamos ter o resultado que queremos do trabalho que fazemos. Muitas das vezes trabalhamos muito e ganhamos pouco, muitas das vezes não trabalhamos e não ganhamos nada, e muitas das vezes trabalhamos e temos prejuízo, como foi o caso destes pescadores que trabalharam, lançaram as suas redes, se desgastaram, gastaram o material de trabalho, e eu posso dizer com alguma propriedade, porque já pesquei à noite, e depois que a gente pesca, existem gastos naturais, o gasto com a alimentação da noite, o gasto com o conserto das redes. Todas as vezes que eu saía para pescar e a rede enganchava em algum lugar, ela voltava rasgada e eu tinha que mandar consertar. Muitas das vezes tentava consertar eu mesmo, mas muitas das vezes eu tinha que pagar para alguém consertar as minhas redes. O texto diz que eles estavam lavando as suas redes, fazendo a manutenção das redes e do barco. Depois de um trabalho, de uma noite de trabalho árduo, mas mal sucedido. Mas o interessante em tudo isso é que Jesus Cristo se apresenta para aqueles homens, se apresenta para eles e faz uma proposta para eles: olha, voltem ao mar, e desta vez vocês vão jogar a rede do lado direito. Lado direito, não era da forma certa, era do lado direito do barco, porque eles eram pescadores experientes, não tinha feito nada aquela noite que eles tinham pescado. Eles não tinham feito nada de errado para que não pudesse apanhar peixe. Eles eram pescadores experimentados, eles sabiam muitas das vezes onde que estava o peixe. Eles tinham conhecimento do mar, tinham conhecimento do barco, tinham conhecimento das suas redes, lançaram da forma certa, fizeram a coisa certa, trabalharam de forma árdua. Mas de vez em quando a gente faz tudo isso e o resultado não é satisfatório. Muitas das vezes a gente está numa igreja trabalhando, pregando, fazendo a vontade de Deus, e parece que o resultado não é satisfatório. Muitas das vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, nós estamos fazendo alguma coisa e não estamos prosperando naquilo que estamos fazendo. Estamos simplesmente trabalhando arduamente trabalhando, se desgastando, cumprindo o papel de quem trabalha, o papel do trabalhador. O papel do trabalhador é de trabalhar, e nós estávamos trabalhando arduamente
Aqueles homens trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. O texto diz que voltaram de mãos vazias. E Pedro então fala a Jesus: olha, nós trabalhamos a noite inteira, lançamos as redes, não apanhamos nada, mas sobre a tua ordem nós lançaremos a rede. Eu acho interessante que eles não se furtaram a voltar ao trabalho, embora eles achassem que iam perder tempo de novo lançando a rede, mas eles lançaram em confiança a ordem daquele homem que tinha acabado de discursar para uma grande multidão. Então, talvez até movido pelo sentimento do discurso de Jesus, eles se aventuram no mar e lançam as suas redes. E eles não foram nem muito longe, quiseram acabar com aquilo rapidamente, lançaram as suas redes. E a Bíblia diz que a única coisa diferente que aconteceu foi o resultado. Por que o resultado, muitas das vezes, que você se esforça, você trabalha, você sabe o que está fazendo, sabe da forma que está fazendo, conhece a sua atividade, conhece o seu coração, sabe da maneira que está fazendo, sabe da dedicação que você tem. Por que muitas das vezes você não alcança o resultado que você acha ou espera que tivesse? Por quê? Existem muitos fatores que podem influenciar em uma pesca. A situação climática pode influenciar numa pesca. Dependendo da estação do ano, isso também pode influenciar na pesca. A lua pode influenciar na pesca. Tem muitas coisas que podem influenciar no nosso trabalho. E se a gente não atentar para isso e quiser sair tão somente pela necessidade de trabalhar, muitas das vezes a gente não vai alcançar o objetivo. A Bíblia diz que depois de uma madrugada frustrante, eles ouvem a palavra de Jesus e o mandamento de Jesus e fazem aquilo que o Senhor Jesus mandou. Lançaram do lado direito. É bem verdade que não estavam muito convictos de que ia ter algum resultado, porque muitas das vezes a gente se esforça e o resultado não é bom. E de vez em quando a gente fala: vamos acabar com isso logo, vamos fazer assim mesmo. E o resultado é diferente. O texto diz que eles lançaram as redes, e as redes estavam tão cheias que eles tiveram que fazer sinal para os barcos dos sócios que estavam na beira, porque eles não tinham ido muito longe. Os irmãos percebam, para quem vive no mar e conhece, a gente sabe que muitas das vezes é preciso você ir num lugar onde tem pouco movimento, um lugar distante, para lançar as redes. Na linguagem do pescador a gente chama um lugar que não seja tão batido, e eles estavam próximos. Aquele lugar não era para eles ter pegado aquela quantidade de peixe, eles estavam próximos. Mas o que estava diferente neste contexto é que aqui eles estavam debaixo da ordenança do Senhor Jesus. Olha, sai para o mar. Jesus não diz qual era a distância, e lança do lado direito.
almoçaram como Jesus falou. Nós temos que entender uma coisa: enquanto a gente estiver por conta, fazendo aquilo que a gente acha que está certo, trabalhando de sol a sol, achando que está fazendo a coisa direita, a gente pode se frustrar com o resultado. Mas quando nós estivermos debaixo da ordenança do Senhor Jesus, o resultado vai ser diferente. O resultado vai ser diferente. Quando a gente segue a determinação do Senhor Jesus, o resultado é diferente. A Bíblia diz que eles fazem sinais. E ao chegar à praia, a Bíblia diz que encheu de uma maneira que os barcos quase iam a pique. Uma pesca que eles não tiveram na sua vida inteira como pescadores, a ponto de Pedro chegar até Jesus e dizer: olha, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro ali abre o seu coração e diz: olha, eu não estava muito acreditando que ia pegar alguma coisa, não, eu estava incrédulo. De vez em quando o Senhor Jesus manda a gente fazer alguma coisa que a gente só faz para desencargo de consciência, porque a gente tem quase certeza que o resultado vai ser o mesmo. Mas neste texto a gente aprende que se for debaixo da ordenança de Jesus, o resultado nunca vai ser o mesmo. Vai sempre ter um resultado extraordinário. O texto que nós lemos de João é um outro texto com as mesmas características, e aqui eu quero encerrar. As características eram as mesmas, mas o cenário tinha mudado um pouco. Aqui, no primeiro cenário, Jesus Cristo estava pregando a palavra, ensinando, estava com eles. No segundo cenário de João, a Bíblia declara que o Senhor Jesus apareceu para eles naquele momento. Já tinha se manifestado em outros lugares. Eles já sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas eles não viam Jesus Cristo com a mesma frequência. Porque eles, quando eram discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam. Aqui o cenário tinha mudado. Jesus Cristo tinha ressuscitado e já não estava mais andando com eles. Aqui o Senhor Jesus estava simplesmente aparecendo para eles. O cenário era diferente, mas os personagens eram os mesmos. O texto diz que Pedro fala: eu vou pescar, vou voltar a pescar. Jesus morreu, não está mais com a gente, não tem mais comando, e agora o que vai acontecer? Eu vou voltar a pescar, só sei fazer isso. Aí volta Pedro de novo para a pescaria. Ei, papai, ei, de pesca, e joga a rede, e vai, e volta. E o resultado qual foi? O mesmo, não apanhou nada. O texto diz que eles estavam a noite inteira pescando. Ao clarear do sol, resolvendo ir embora, chegaram na praia. Lá estava um homem sentado com uma fogueira acesa, e disseram a eles: vocês têm alguma coisa para a gente colocar no fogo aqui, para a gente se alimentar? Pedro disse: não apanhamos nada. E aquele homem diz a eles: olha, volta de novo e joga do lado direito. Eu acho interessante que da primeira vez foi Jesus quem disse, da segunda vez foi Jesus também que disse, mas da segunda vez em João, o texto diz que eles não reconheceram
reconheceram. Tem uma certa semelhança, porque Pedro, lá atrás, no primeiro encontro, eles achavam que Jesus Cristo era um tipo de profeta. Pedro se espantou com a pesca maravilhosa que teve e disse para Jesus: se aparta de mim. Ele não tinha noção de quem era Jesus. Aqui eles não reconheceram fisicamente, eles não reconheceram a fisionomia, mas o texto diz que eles seguiram a voz daquele homem, talvez acreditando, porque a Bíblia diz que o sol já raiava, a claridade, o sol já estava chegando, a madrugada já era claro da madrugada. Eles talvez acreditaram que aquele homem tivesse visto algum cardume, como se fosse algum olheiro. Lá no Rio Grande do Sul tem os olheiros, né? Que eles ficam em cima de um monte observando quando o cardume da tainha entra. E quando o cardume da tainha entra, eles fazem sinal para o barco sair. Hoje em dia se comunicam através de rádio, né? Pode sair agora, sai, cerca, olha, está deste lado. E eles ficam fazendo sinal, está deste lado. Talvez eles tivessem entendido que aquele homem tinha visto alguma coisa que eles não tinham visto. E o texto diz que ele sai. E olha a semelhança, não foram muito longe não, jogaram por ali por perto mesmo. E o texto diz que quando jogaram as redes, a rede se encheu de peixe. E a Bíblia diz que João então reconhece quem está sentado lá na beira da praia e diz para Pedro: é o Senhor que está ali, é Jesus. O texto diz que Pedro então se veste, se cobre, porque estava despido, e vai até o encontro de Jesus. A gente pode resumir estes dois textos, que tiveram as mesmas características, com resultados iguais, mas o contexto de uma forma diferente. A gente tem que compreender que enquanto a gente estiver seguindo a ordem de Jesus, as coisas darão certo. Uma hora vai dar certo. De vez em quando a gente trabalha daqui, trabalha de lá, confiando naquilo e aquilo não acontece. E aí Jesus Cristo fala para a gente: olha, continua jogando do lado direito. Aí o recurso vem do lado direito, do lado que Jesus mandou jogar. Mas o texto diz que na segunda ocasião eles não reconheceram o Senhor. E eu fico pensando comigo, se eu estou no meu cotidiano, na minha vida, se eu estou reconhecendo o Senhor quando Ele fala comigo, se eu estou reconhecendo a sua voz, se eu estou reconhecendo as suas características, se eu ainda estou obedecendo a sua ordem. Porque se eu obedecer a sua ordem, o resultado vai ser extraordinário. O problema é quando a gente não reconhece quem está falando conosco. Mas nesta noite, você que vai acompanhar esta palavra aí pela internet, saiba que você pode estar trabalhando bastante, o resultado que você quer não está acontecendo. Mas nesta noite, com estes dois textos, eu quero te dar uma dica. Tenta aguçar os teus ouvidos para a voz do Senhor Jesus e veja o que Ele está te mandando fazer. Porque de repente o Senhor está mandando a gente jogar para o lado direito, a gente está jogando para o esquerdo. O Senhor está mandando a gente voltar para trabalhar, a gente não quer trabalhar. O Senhor Jesus Cristo está dando uma ordem, a gente está fazendo outra. Talvez não esteja acontecendo os resultados que você queira, meu irmão e minha irmã, porque a ordem do Senhor pode não estar sendo cumprida. Porque o que nós aprendemos com esses dois textos nessa noite é que se a gente ouvir a voz do Senhor Jesus e fazer o que Ele nos manda, o resultado vai ser extraordinário. Embora
muitas das vezes a nossa razão acha que não vai dar certo, mas o que importa não é o que a gente pensa ou acha. O importante é continuar obedecendo a voz do Senhor. Continua obedecendo o mandamento do Senhor, que o resultado vai ser extraordinário na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor Jesus mandou você fazer, se você fizer, o resultado vai ser extraordinário. A pesca vai ser boa, e nós vamos glorificar o nome santo do Senhor, e reconhecer que diante da autoridade de Deus nas nossas vidas, nós somos simplesmente pequenos e pecadores. Reconheça a ordenança do Senhor, reconheça o seu poder, faça a sua vontade, continue obedecendo o seu mandato, porque uma hora, aleluia, você vai ter um resultado extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique com essa palavra nesta noite. Seja abençoado nesta noite. Que Deus os abençoe, que Deus multiplique a sua fé, que Deus lhe dê a bênção que você tanto espera. Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos louvar a Deus.